O Flamengo entra no Campeonato Brasileiro, meus amigos e minhas amigas, para conquistar o quê, na verdade? A Libertadores de América? Uma classificação à fase de grupos da Libertadores? O título do Brasileirão? E na Copa do Brasil? Competição na qual o Flamengo vai entrar na terceira fase. Vai lutar pelo quê? Pelo título também? E na Libertadores, né? Em que o Flamengo já estreou, num jogo, aliás, bem fraquinho, né? Contra essa equipe muito fraca do Sport Cristal, fraquíssima do Sport Cristal, e o Flamengo não jogou bem. Lutará pelo quê? Para conquistar o título? Bom, tirando a questão da Libertadores, tirando mais ou menos, evidentemente que a resposta para tudo isso é o seguinte: o Flamengo entra nessas competições para conquistá-las. E, evidentemente, que não entra no Campeonato Brasileiro só para ir para a Libertadores, mas para conquistar o Campeonato Brasileiro e, por tabela, também ir à fase de grupos da Libertadores de América. É isso que todo mundo pensa, é isso que todo mundo espera, é isso que todos supõem quando olham para o elenco do Flamengo, para os investimentos do Flamengo e até mesmo para a comissão técnica que dirige o banco de reservas do Mengão. Mas será que as coisas vão se realizar dessa forma? Aquele Flamengo que foi trabalhado naquela gestão anterior, né, do Bandeira de Melo e seus dirigentes também, não foi só o Bandeira, gente. O Bandeira, a gestão do Bandeira de Melo, que reestruturou esse Flamengo, fez desse Flamengo essa equipe hoje, esse clube hoje tão importante, né, tão resolvido em vários aspectos, né. Aquele clube muito resolvido projetou uma equipe muito interessante e vencedora dentro de campo que conquistou o título da Libertadores em 2019. O Flamengo então começou a ganhar muitos títulos aqui no Brasil. Começou a ser uma equipe que todo mundo temia e achava que sim, entrava em todas as competições para ganhá-la. A gestão atual do Flamengo, na minha opinião, está destruindo aquele projeto de clube pouco a pouco. E isso fica muito claro quando a gente percebe, por exemplo, dentro de campo, a equipe não conseguindo resultados. Mas não é somente nisso. Eu acho que, por exemplo, o Flamengo hoje está se colocando numa situação muito complexa quando tem de fazer pagamentos de salários altíssimos, absolutamente muito altos, salários assim, incríveis, na verdade, né? Salários que alguns trabalhadores vão lutar a vida inteira para não conseguir ganhar a vida inteira o que um ou outro jogador ganha no mês. Só que o Flamengo paga esses salários aí muito altos para muitos jogadores que não rendem, para muitos jogadores que não conseguem entregar absolutamente nada. E os dirigentes não se livram desses jogadores. Pelo contrário, renova o contrato de alguns deles. O Flamengo tem alguns jogadores ali que não são utilizados, que não são úteis e que continuam ganhando muito bem. A gente pode falar do René, a gente pode falar do aposentado Diego Alves, né? Ingrato e aposentado Diego Alves. A gente pode falar do Isla, a gente pode falar do Diego Ribas, que é outro aposentado e ninguém percebeu ainda. A gente pode falar do Felipe Luiz, que já é também um aposentado, gente. Não dá para ter ilusão sobre o Felipe Luiz. Ah, mas de terceiro zagueiro na linha de 3 ele vai funcionar. Não funciona, gente. Já era. A de lateral, não existe mais lateral chamado Felipe Luiz. A de volante, não inventem. Já chega essa invenção do Arão que não está dando certo mais. Enfim, tem tantos jogadores que não poderiam, que já não era para estar mais no Flamengo, que estão no Flamengo, porque os caras não fazem uma remodelação do elenco. Os caras não mexem nisso. O dinheiro não é deles, né? Se saísse do bolso deles, já teriam feito alguma coisa. Como o dinheiro não sai do bolso deles, mas sai do bolso do Flamengo, então eles não fazem absolutamente nada. Alguns, inclusive né? Usam o Flamengo politicamente, né? Teve gente aí que foi eleito usando, evidentemente, o Flamengo. E algumas das decisões desse dirigente, na minha opinião, são decisões pautadas no seu perfil político. Está muito mais preocupado com o seu perfil político, né? Com a capacidade de se construir cada vez mais como um político importante no Rio de Janeiro, do que propriamente pensar no Flamengo. Não é isso? Então, as ações, por exemplo, de chamar torcida organizada para cobrar jogador, isso foi uma das coisas mais horrorosas, ridículas e inesperadas que foi feita no Flamengo nos últimos anos. E foi feito por um dirigente que está muito mais preocupado com seu perfil político do que com o clube. Esse dirigente já não deveria estar mais no Flamengo. Ele faz mal para o Flamengo hoje. Assim como o presidente também faz. O presidente, ele está ali para dirigir o Flamengo, ou ele apenas é um presidente, assim, uma espécie de rainha da Inglaterra, mas uma espécie de rainha da Inglaterra que, como precisa ser autoritário, é autoritário. Porque, na verdade, será que ele não está muito mais preocupado com a Petrobras? Como é que ele pode, por exemplo, dividir suas opiniões com duas empresas, né, uma empresa, no caso, e um clube tão gigantescos como são Petrobras e Flamengo? Será que ele consegue pensar isso tudo ao mesmo tempo? Será que ele consegue dirigir essas duas grandes entidades ao mesmo tempo? Eu presumo que não. Eu acredito que não. Não deve ser nada fácil. Mas o cara não vai largar o osso, evidentemente. Não vai. Por quê? Porque faz bem, né, gera poder ser presidente do Flamengo. Esse cara hoje faz mal para o Flamengo também. E vários outros ali, BAP, um monte ali. A gente está falando de dirigente, né? As pessoas, os mais conhecidos. No Flamengo também circula uma espécie de clube de amigos. No Flamengo também circula a instituição do favor. A instituição do favor é uma das coisas que mais destroem clubes no futebol brasileiro.
Em vários clubes aqui no Brasil existe a tal da instituição do favor. No São Paulo ela existe, né? No Corinthians existe muito a instituição do favor. Mesmo no Palmeiras talvez exista a instituição do favor também. Você faz um favorzinho aqui para um, o outro faz um favorzinho ali para o outro e tudo tá muito bem. E eu sei que no Flamengo isso existe. Eu sei que no Flamengo isto existe, a tal da instituição do favor. Eu sei, no Flamengo existe. Muito mais do que você, torcedor e torcedora do Flamengo. Imagina. Então esse tipo de coisa realmente faz muito mal pro clube. Então isso mostra inclusive que o Flamengo ainda não atingiu, mesmo aquele Flamengo que sai, na verdade, muito fortalecido da gestão Bandeira de Melo, ele também não tinha excelência. Porque excelência era não ter, por exemplo, esse problema. E esse problema já existia desde a época do Bandeira de Melo. Lá mesmo, a gente via muito mais as vitórias, a gente não se ocupava, né? Não ocupava nossa atenção para esse tipo de problema. Mas existia esse problema também. Ali no Flamengo, da gestão Bandeira de Melo, a instituição do favor. Ali existia. Né? E muitos cargos foram entregues para alguns dirigentes ali por causa do favorzinho. É isso mesmo. Muitos cargos. Né? Alguns, inclusive, tem aí uma situação importante que foi criada naquele Flamengo, né? Do Bandeira de Melo, né? Algo que foi instituído no Flamengo, que em tese, né, foi algo muito importante aqui para os clubes brasileiros, que também foi feito a partir da instituição do favor, do favorzinho. E este favorzinho existe ainda no Flamengo. Isso precisa acabar. Mas pelo menos precisa ser atenuado, diminuído, né? Agora, o Flamengo não pode ter dirigentes, por exemplo, que, primeiro, está muito mais preocupado com a sua vida política do que com o clube. O Flamengo não pode ter um presidente que está muito mais preocupado com a Petrobras do que com o Flamengo. O Flamengo não pode ter esses caras mais no seu comando, né? E será que eles vão realmente... será que eles vão realmente pensar no Flamengo numa situação em que tiver de priorizar as suas carreiras? Evidentemente que vão pensar muito mais neles do que no Flamengo, não é isso? Ok. E aí os reforços não chegam. Para contratar um jogador é a maior dificuldade do mundo. Vocês já perceberam que contrata sempre aquele que está à vista dos olhos? De repente aparece um, como Ayrton Lucas, né? Aí aparece, de onde vem isso? Algum empresário deve ter, tem um jogador aqui. Felizmente foi uma boa contratação. Né? Evidentemente que o sim do Flamengo, vamos ser sinceros, né, gente? O sim do Flamengo não existe. Né? Vocês acham que existe, né? Vocês estão achando, tem essa ilusão ainda, né? Que existe o sim do Flamengo? Vocês acham que existe o sim do Flamengo? Tá bom. Tá bom, então tudo bem. Vocês acham que existe? Não vamos brigar, não vamos discutir, tá certo? Não vamos discutir. E vocês acham também que eles são competentes, né? Acham mesmo, né? Ok. Primeira coisa que eu acho que aqui no Brasil é a parte de scouting, recrutamento e scout de um clube, precisa ter um head scout, né? É um cara com poder para defender o trabalho desses caras, inclusive observar se esses caras são bons, porque também tem esse ponto. Tem duas coisas, às vezes os caras são bons e aí ninguém dá bola para eles porque na verdade o empresário acaba ocupando o lugar da equipe de scout quando o dirigente precisa. Este é um ponto. Outro ponto é que às vezes os caras são ruins mesmo, são ruins. E às vezes tem as duas coisas, os caras são ruins e também ninguém dá bola para ele. Ou seja, aquela equipe de scout ali é apenas uma formalidade no clube. Será que o Sim do Flamengo não é isso? Né? Porque às vezes, cadê um grande jogador desconhecido que não foi apresentado ainda para ser contratado pelo Flamengo? Cadê aquele grande jogador que não se destacou ainda na Libertadores, porque a Libertadores não começou? Né? Cadê aquele jogador? Enfim, cadê esses jogadores? Cadê? Então, será que o sim do Flamengo funciona? Talvez precisa retrabalhar aí, repensar esse sim. Né? O fato é o seguinte, meus amigos, hoje, do ponto de vista de conquistas, o Flamengo é uma tragédia e ninguém tá tocando nesse ponto. Na mídia tradicional, o passapano é muito grande para o Flamengo. Para os dirigentes do Flamengo, na verdade. Não para o Flamengo. Para os dirigentes do Flamengo. Porque esses grandes jornalistas parecem que são amigos desses caras. Não criticam eles como eles precisam. E tem muita mídia alternativa do Flamengo que também passa muito pano para eles também. Não todas. Tem alguns aí que fazem um trabalho muito bacana, estão sempre criticando. E a crítica é sempre construtiva. Né? O Deco, Saudações Rubro-Negras, por exemplo, é um canal que sempre está tocando aí, faz as críticas quando precisa fazer as críticas, sempre muito construtivas. Há outros também, estou lembrando daqui do Deco, mas evidentemente que tem outros que fazem esse trabalho crítico também. Mas o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca, né, gente? Conquistou a Supercopa, né? Na temporada passada, não conquistou mais nada. Os 2 títulos menores o Flamengo conquistou. Libertadores não ganhou, Copa do Brasil não ganhou, Brasileirão não ganhou. Não teve... Era para acontecer muita coisa, gente. Era para acontecer uma grande reflexão. O que está acontecendo no Flamengo? Não aconteceu nada. Tá tudo muito bem. E nessa temporada começou pior, porque nem o Carioquinha conseguiu conquistar. Não conquistou o Carioca, não conquistou, no caso aí, a Supercopa, né? Não conquistou essas 2 competições. Começou um ano pior. E ninguém tá falando nada. A mídia tradicional continua passando pano para o Flamengo. Os grandes jornalistas também, não são todos.
continuam passando pano para os dirigentes do Flamengo. Esses caras que precisam ser cobrados. E olha só, tem outro problema que está acontecendo hoje aqui no futebol do Brasil, atinge o Flamengo e muitos outros clubes, que é a violência que está acontecendo em todos os lugares em relação a clube de futebol, a torcedor. Né? Torcedor que está sendo agredido, jogador que está sendo agredido dentro de campo, jogador que tem ônibus ali que, enfim, sequestrado pela violência da própria torcida. Tem um goleiro do Bahia que quase perdeu um olho, né? Marcelo Lomba, não, o goleiro do Bahia quase perdeu um olho, né? Enfim, essas coisas aí, bem complicadas, né? Isso acontece por quê? Porque os torcedores estão se revoltando. E estão se revoltando porque não estão aceitando o que o seu clube, a sua equipe está entregando para ele. E os dirigentes não fazem nada. Os culpados por isso são os dirigentes. E nesse cenário, nesse contexto, é que foi bastante irresponsável, na verdade foi imaturo, irresponsável e imaturo, né, o que fez o vereador, né, quando ele, por exemplo, chama a torcida organizada para cobrar desempenho dos jogadores. Ele acaba fazendo algo muito complicado, porque os torcedores a partir daí começam a cobrar. Ontem, por exemplo, na saída do treinamento, o Thiago Maia teve o seu carro ali, praticamente centenas de torcedores fecharam o carro do jogador, subiram no carro, foi uma coisa realmente muito complicada. Precisa disso? Ele poderia ter sido agredido ali também. Precisa disso? Não. Por que isso aconteceu? Porque os torcedores foram empoderados na sua ação de ir lá e cobrar jogador pelo vereador, o tal do Marcos Braz, um cara que não tem o menor comprometimento com o Flamengo. Esqueçam, o Marcos Braz, ele não tem o menor comprometimento com o Flamengo. Ele apenas quer cuidar da sua vida pessoal e política. Só isso. Na verdade, o que mais precisa acontecer no Flamengo hoje é cobrança ao desempenho dos seus atletas. E isto tem que ser feito pelo departamento de futebol do Flamengo. E eles estão deixando de fazer esse trabalho. Por isso que gera ali um vazio de poder, e quando há vazio de poder, os jogadores se aproveitam desse vazio de poder e crescem. Um bando de bunda mole acham, por exemplo, que são os donos do clube. E acham, por exemplo, que não podem, e não vão aceitar o que o técnico está determinando que eles façam. Ah, não vamos fazer treinamento, não vamos treinar não. Aí começa o corpo mole, por quê? Vão derrubar o técnico. Isso aconteceu no Inter. O técnico do Inter, o Ramires, foi derrubado pelo Edenilson, que é um bunda mole, juntamente com o Patrick, aquele gordinho do São Paulo hoje. Né? Por que eles conseguiram aquele feito? Por quê? Porque existia um vazio de poder. Porque o departamento de futebol não atuava, não cobrava jogadores, não cobrava desempenho dos jogadores. Eles se sentiam muito à vontade, se achavam donos do clube. E isso está acontecendo agora também no Flamengo. O que eles estão fazendo? O que os dirigentes estão fazendo? Nada. O seu Gabigol, dizem que foi para as vezes de fato com o técnico. Né? Isso é verdade? Foi verdade? Não foi? Então, o seu Gabigol anda demonstrando aí muita indisposição de encarar os treinamentos. Quantos gols ele está fazendo? Dizem que quando ele comemora o gol assim, tal, são os 3 gols que ele fez na Europa, é isso? 2 ou 3, alguma coisa assim. Enfim, o pessoal conta por aí. O fato é que ele é um grande jogador para o Flamengo. Jogador muito decisivo para o Flamengo. Que aqui no futebol brasileiro é um jogador de muito destaque. Um dos melhores camisas 9 que temos no futebol brasileiro. Mas não está fazendo um gol. Não está fazendo um gol. E até merece um banquinho de vez em quando para ver se aprende. Ele nunca sai, né? Ele nunca sai. Mas de vez em quando, quem sabe, um banco pode ser educativo para alguns jogadores também. Né? Agora o fato é o seguinte, esses caras acham que são donos do Flamengo e estão reclamando, não querem treinar. Né? E aí tá essa correlação de força dos jogadores com o Paulo Souza. E aí, cadê os caras para chamar os jogadores e falar, meu amigo, você ganha uma fortuna, você não tem que determinar como as coisas são no Flamengo. O Flamengo é muito maior do que você. E é. Qualquer jogador não é mais importante do que o Flamengo. Nenhum jogador é mais importante que o Flamengo. Nenhum técnico, nenhum dirigente. O Flamengo vai ficar e todos eles vão passar. Só que o que parece é que esses caras se sentem dono do clube. E tá errado isso. Então, na verdade, há um problema de vestiário muito sério, muito forte hoje no Flamengo. E os dirigentes estão ajudando esses jogadores a piorar esse vestiário. Acho que se isso continuar, o Flamengo pode sim entrar no caminho de não ganhar mais nada, gente. Pode não ganhar absolutamente mais nada. Então a gente acha que vai conquistar essas 3 competições importantes. Talvez não conquiste nenhuma delas. Porque no ano passado já não conquistou nenhuma dessas 3 competições e nada foi feito. Ficou tudo muito bem. Na verdade, não é jogador que tem que ser cobrado. São dirigentes. Não com violência, evidentemente. Mas eles precisam ser cobrados. Muito. O seu Landim deveria deixar o cargo de presidente do Flamengo. Porque hoje ele tem outras ocupações ali, né? Para o qual ele dá muito mais atenção do que ser presidente do Flamengo. E aí, as contratações precisam acontecer. Ainda há muito tempo que a gente fala do camisa 10, substituto do Arrascaeta, substituto de Everton Ribeiro, um menino que quando foi para a seleção nunca mais jogou bola, subiu para a cabeça dele o poder, eu sou o melhor do mundo, e ele nunca mais jogou bola. Então a coisa está muito feia no Flamengo, ou os dirigentes fazem alguma coisa, ou eu acho que o Flamengo pode entrar sim nessa rota aí de baixa, de não conquistar absolutamente mais nada em termos de grandes competições. Aliás, as competições pequenas nessa temporada já não conquistou.
Então, não é tão simples assim que o Flamengo vai entrar nessas competições, vai entrar no Brasileirão, vai estrear hoje, inclusive, contra o Atlético Paranaense, e vai conseguir, evidentemente, muito sucesso. Por quê? Porque de fora para dentro de campo, a coisa está se complicando. E lá dentro de campo, inclusive, o técnico Paulo Souza também não se ajuda. Né? É complicado. A situação para ele é muito tensa. Né? Agora, é complicado porque ele também não está se ajudando. Né? Ele também anda bancando ali alguns jogadores, algumas situações. Né? Também não abre mão de algumas ideias, enfim. Também precisa ser um pouco mais maleável, de certa forma. Ele também não está se ajudando, mas ele é o menos culpado de tudo que está acontecendo agora. Então, esses jogadores precisam realmente de muita cobrança, mas não são os torcedores que têm que cobrar. São os dirigentes. Gente, esses caras ganham muito dinheiro, eles têm que trabalhar, eles têm que cobrar jogadores. Por que você não está jogando, meu amigo? Você não faz gol há muito tempo, o que está acontecendo? Não é isso? Ganham fortunas, gente, e não estão entregando absolutamente nada. Então esse projeto de clube do Flamengo, ele começa assim a ser prejudicado, de grande clube do Flamengo e conquistador, né, que foi fundado ali pela gestão do Bandeira, ele começa a ser profundamente danificado por essa gestão. E a gente consegue perceber isso mais claramente hoje, porque as conquistas dentro de campo já não estão acontecendo. E pelo andar da carruagem, elas não vão acontecer de novo nessa temporada, caso já não mudem radicalmente ali, os dirigentes não mudem radicalmente nas suas ações. Precisa cobrar, precisa remodelar o elenco, precisa mandar embora um bando de jogador aproveitador que está no Flamengo, que ganha muito dinheiro e não faz nada, que se acha no direito de reclamar de um monte de coisa, né, Diego Alves? Enfim, assim por diante. Então é isso. Fica essa reflexão aqui para vocês. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste longo vídeo até o final.